Boa noite, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós temos aqui a alegria de recebermos o pastor Anderson Moreno, sua esposa, a irmã Rosane, que Deus abençoe. Muito obrigado por terem vindo. Eles vão estar aqui compartilhando o que Jesus fez pela vida deles. E esses testemunhos são muito importantes por muitos motivos. Primeiro, porque redundam na glória de Deus, porque o que foi feito com eles foi por causa da graça do Senhor. E em segundo lugar, porque essa graça, ela visa alcançar a todos, como diz Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E você que nos ouve, você pode conhecer alguém a quem você pode encaminhar essa mensagem, fazer uma ligação para que ouça esse momento, participe desse momento, desse culto, dessa entrevista, mas também pode servir para a sua vida. Eu gostaria então de começar com uma palavra de oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Obrigado pela condução de nossas vidas. E o que nós pedimos, Pai, nessa entrevista, tu venhas a usar cada palavra a ser aqui compartilhada, no testemunho de vida, para que essas palavras, elas penetrem no fundo do coração de cada um que a ouve. Abençoa, dirige, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre de iniciar com um texto bíblico, e eu vou ler um texto que muitos conhecem, de uma frase que surge de uma pergunta de Tomé, sempre aquele Tomé. Tomé é conhecido por ser aquela pessoa que pede para ver de novo, aquela pessoa que é um pouco desconfiada, faz muitas perguntas. Eu gostaria de falar sobre uma frase que Jesus fala respondendo a Tomé. O Senhor Jesus diz aqui, em João capítulo 14, o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde estou, estejais também. Aí veja o que diz o versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde vou. Aí surge Tomé na história. No versículo 5, Tomé diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Note, Jesus falou, vós sabeis o caminho. Aí Tomé retruca, Senhor, a gente não sabe o caminho. Ou seja, se Jesus falou que ele sabia o caminho, é porque o caminho já tinha sido apresentado, mas nem todos prestaram atenção. E Tomé é aquele aluno que o professor fala e ele não entendeu, mas ele não fica em silêncio. Ele fala, não, peraí, pode repetir, professor? O senhor falou que professor, rabi, mestre, é um dos títulos associados ao Senhor Jesus. Ele falou, professor, mestre, rabi, Senhor, o senhor falou que nós sabemos o caminho, mas eu não sei o caminho. Que caminho é esse? Aí no versículo 6, Jesus responde a Tomé. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto, eu sei que você já conhece. Mas interessante é que naquela dúvida de Tomé, Jesus dá o esclarecimento a todos nós. Que ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. A vida é um valor absoluto. Por quê? Porque nós temos a percepção da vida, uma vida biológica. Nós nascemos, crescemos, morremos. Todos sabem da temporalidade da vida. Mas Jesus está falando de uma vida mais ampla. Jesus está falando de uma vida que não se limita a essa existência biológica. Está falando da vida eterna. E ele então fala que ele é a verdade para essa vida. Estamos num tempo de muitas verdades. Todo mundo diz ser dono da verdade. Todo mundo sabe de tudo nos dias de hoje. Mas Jesus, ele coloca-se no singular.
Eu sou a verdade. Artigo definido. E ele começa essa frase para Tomé. Porque a Bíblia diz, respondeu-lhe, não respondeu-lhes. Ele respondeu a Tomé. A resposta vem a todos nós, mas foi a Tomé. E ele disse assim, respondeu-lhe, eu sou o caminho. Não há outro caminho para Deus, não há outro caminho para a eternidade, senão Jesus. Hoje vamos conversar com o pastor da Igreja de Nova Vida da Freguesia, pastor Anderson Moreno, a sua esposa, a nossa irmã Rosane. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo, que Deus abençoe. E vamos falar um pouco sobre o que Deus fez na vida deles, para que eles encontrassem esse caminho, para que encontrassem a verdade e para que encontrassem a vida. Pastor, Deus abençoe. Como é que foi, então, a sua caminhada? Como é que tudo começa? Pastor, assim, antes de tudo, o foco, né, do meu testemunho é mais uma vez demonstrar que as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas, independentemente do tempo. Então, comigo não foi diferente. Eu, quando bebê, e aí iniciando, né, esse testemunho, eu, quando bebê, meu pai e a família do meu pai, eles frequentavam uma destas religiões afro, né? Não sei se candomblé ou umbanda, mas uma dessas. E quando bebê, assim que eu nasci, o meu pai, ele iria me entregar, né? Prometeu-me ao pai de santo que ele seria o meu padrinho de batismo. Então, eu estava prometido a ser afilhado de um pai de santo. Só que isso nunca se cumpriu na minha vida, porque todas as vezes que se tentava fazer esse batismo da Igreja Católica, né, havia uma impossibilidade. Então, datas e datas eram remarcadas, tempos em tempos, e o que acontece? Eu já com 6 anos de idade, ainda não havia sido batizado. E eis que este pai de santo morre. Então ele falece e não chega a me batizar, a ser meu padrinho, consumar isso, o que eu já vejo a mão de Deus aí nisso tudo, né? Já me separando para algo que, logicamente, não entendia naquele momento. Então eu fui, ainda assim, batizado posteriormente numa igreja católica, até porque depois disso meu pai, né, ele se afastou desta religião, e eu fui batizado com 7 anos de idade numa igreja católica pelo irmão da minha mãe, meu tio e a sua esposa, ou seja, membros da nossa família. Então eu costumo dizer que Deus já me separava ali para algo, não possibilitando que isso se cumprisse na minha vida, né? Que eu fosse entregue como afilhado de um pai de santo, né? E que não seria realmente bom para a minha vida, mas Deus vai guardando, né? Deus vai nos guiando e nos conservando conforme os propósitos dele em nossas vidas. Então, assim começa todo esse processo na minha vida, né? E depois disso o tempo foi passando, eu fui, né, crescendo. Meus pais não evangélicos, né, não professavam da fé que hoje eu professo, e também não eram frequentadores de nenhuma religião, né? Depois desse período que meu pai passou ali naquelas religiões, eles eram católicos, porque todos aqueles que não têm uma crença, eles se dizem católicos. Nominais, né? Nominais, exatamente, mas não frequentavam. E eu fui crescendo também, não frequentando. Sem se preocupar. Sem preocupar com nenhuma dessas, com religião, com Deus. Assim, quando me perguntavam qual é a sua religião, eu sou católico, mas eu não ia a missas, eu não fiz primeira comunhão. Não li a Bíblia. Eu não li a Bíblia nenhuma, eu não fiz nenhuma. Não orava. Não tinha essa preocupação com nada. E depois, você precisa fazer primeira comunhão. E eu não fiz. Aí, enfim, me botaram algumas vezes, meus pais, você tem que fazer, porque era uma obrigação, né? Aí eu ia,
Só que eu não ficava e não acabou que isso também não aconteceu comigo. E eu fui crescendo, cheguei à fase da adolescência e num determinado período da minha vida, a minha mãe ela tinha uma pessoa que trabalhava, né, na minha casa, que a ajudava, né, nos afazeres domésticos. E quando eu era menor, criança, praticamente não ficavam pessoas lá, né, empregadas domésticas, né, que eram contratadas, porque eu era uma criança tanto quanto difícil. E as pessoas não ficavam. Toda a ajudante que minha mãe contratava não ficava por causa da minha forma de ser. Eu era muito desobediente, enfim. E eis que um determinado tempo da minha vida, quando eu devia ter aí uns 13, 14 anos de idade, começa a trabalhar na minha casa uma serva de Deus. O nome dela era Ana, né? Então ela começou a trabalhar lá em casa, ela era da Assembleia de Deus, e ela começou a trabalhar lá em casa. E eu comecei a me identificar com aquela pessoa, assim, diferentemente das outras, né? Eu comecei a respeitar aquela pessoa, ainda que, né, sem entender o porquê. E assim foi, ela foi ganhando a minha confiança, a gente começou a se relacionar bem. E os anos passaram, ela trabalhou lá em casa muitos anos, mais de 10 anos. E foi me acompanhando ali naquele processo. E quando, geralmente ela vinha tentando falar de Deus para mim em certas conversas e eu rechaçava. Não queria saber dessa conversa, não tinha a menor intenção, né, de me aproximar de evangelho. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos, um dia ela chegou na minha casa de manhã e sei que eu acordei, fui tomar o meu café da manhã e ela chegou para mim e falou assim: Anderson, eu quero falar algo com você. Aí eu falei: falando. Aí ela disse: olha, eu tive um sonho que é uma revelação de Deus para a sua vida. Aí eu falei: já vai começar com isso? Eu não quero saber desse assunto, não. Ela: não, eu preciso dizer, ainda que você não acredite agora, mas eu preciso dizer porque Deus me incomodou e me disse para que te dissesse. Falando: olha, neste sonho que eu tive, eu lhe vi no púlpito na igreja, com um terno preto, pregando a palavra de Deus, e Deus me mostrou que você um dia vai ser um pastor. Aí eu Tinha quantos anos mesmo? 16 anos. Aí eu falei, bobagem. Isso é uma grande bobagem, até porque jamais eu vou ser crente na minha vida. Se é algo que eu não quero para minha vida, eu não tenho. Então, Ana, eu gosto muito de você, mas isso é bobagem. Então, desconsiderei totalmente aquilo e continuei seguindo a minha vida. Só que assim, eu tinha um amigo, né, de infância, melhor amigo, que ele era crente. Olha a situação, né? Ele era crente, a mãe dele crente, e ele sempre me convidava para ir. Vamos na igreja. Aí eu sei que quando eu tinha 17 anos, um dia ele de tanto me convidar, de insistir comigo, aí tá bom, eu vou no culto com você. Vamos lá, Marcos, que é um grande amigo meu, né? E aí a gente foi no culto. Fui com a mãe dele na igreja, e a Assembleia de Deus também na época. E nós fomos no culto, eu cheguei naquele lugar, até gostei do ambiente, achei algo diferente, né? Diferente daquilo que eu conhecia como religião, né? Mas tudo bem, fui com ele naquela vez, gostei do ambiente, mas não retornei. Outras vezes ele me convidava, eu dava uma desculpa e não ia. Né? Mas algo diferente naquele momento eu creio que acontecia. Continuei seguindo minha vida e com 19 anos, né, eu comecei a trabalhar. E fui trabalhar numa empresa e aí passou-se uns 2 anos, né, eu acho que tinha 21 anos, foi quando nós nos conhecemos, porque ela também entrou para trabalhar nessa empresa no mesmo ano que eu, e esses 2 anos depois a Rosane foi trabalhar no mesmo departamento que eu. Ela era de um outro departamento, foi transferida para o mesmo departamento, né, pela mesma gerência que eu. E aí nós nos conhecemos, né, e começamos a conversar e tal. E o tempo passou e a gente, então, iniciou ali um namoro. Só que a Rosane já era evangélica. A mãe dela, né, e elas frequentavam
numa igreja, a igreja Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo, e começamos a namorar, e a Rosane convidou-me à igreja. A princípio, não foi para agradar, né? Como muitos, né? Começam assim. Para agradar, ela está me chamando, eu vou lá, para você ficar bem também com a mãe, com a família, você está chegando ali. Mas, assim, não era desejo meu de ir, porque... Não queria saber, né? Não era um desejo. Mas, enfim, eu comecei a ir com ela nos cultos. Como alguns dizem, né? Não é a minha, não é a minha área. Exato, exatamente. Até começar a palavra a penetrar no coração, né? Exato. E foi assim, né? Com o convite dela, né, Rosane? E com a minha sogra também, né? Que frequentava desde os tempos da Nova Vida, né? Muitos anos. Se originou na Nova Vida. Minha mãe também teve essa passagem pelo Espiritismo, né? Mas eu lembro que, quando criança, na Igreja de Bom Sucesso, Nova Vida de Bom Sucesso, eu ia algumas vezes com a minha mãe na Igreja de Bom Sucesso, Nova Vida de Bom Sucesso, e a gente assistia. Minha mãe sempre ouvia em casa, depois que ela abandonou o Espiritismo, a gente ouvia os programas na Rádio Relógio, do Bispo Roberto Macalister. Então, a gente frequentava. Eu estava na igreja, mas eu ainda não era a pessoa que estava tão firme na igreja. Eu era frequentadora de igreja, né? Mas eu sempre tive muita a fé em Deus, até por conta de experiências que a gente vivenciou, né? Que eu vivenciei na minha infância, até por conta da presença da minha mãe no Espiritismo. Eu tive cura na minha infância na igreja evangélica, que eu tinha um problema muito grave. E minha mãe, uma vez, vivia em médico, vivia com febres altíssimas. E aí minha mãe me levou, uma vez eu lembro, nitidamente, no centro da cidade, numa igreja que acho que era Assembleia de Deus, era Deus e Amor, igreja do Davi Miranda, e ali eu tive uma cura. E aí, depois dessa cura, minha mãe começou a frequentar, a ouvir as ministrações na Rádio Relógio, e posteriormente ir na Igreja de Nova Vida lá em Bom Sucesso. Ou seja, então, quando começa a namorar ela, começa a ter um contato mais próximo com as coisas relacionadas à vida cristã, né? Exatamente. E ali a gente indo, eu ia sempre aos domingos, né? Com ela no culto da noite. E aí você vai ouvindo a palavra, você vai ali. E aí você começa a ver que as coisas começam a ter uma transformação, mesmo Exato. que você... É o poder da palavra. Exatamente. E aí você começa a sentir o desejo de estar ali. Já não era mais ir para agradá-la, mas pelo desejo de estar ali, de ouvir aquela palavra, de estar naquele meio. E o processo de conversão, né, que acontece com muitos. Tem gente que tem uma conversão mais imediata. A minha foi um processo e, de fato, me converti, né? Eu converti e queria estar ali. A gente ia aos domingos, depois passávamos. Aí tinha dia que a gente ia às quartas-feiras, saíamos do trabalho, íamos para os cultos às quartas-feiras. Aí já começou então a ir a mais cultos, né? Buscar mais. E depois sem a sogra. Sim, porque geralmente... Já o desejo próprio. Então, assim, estávamos ali... A palavra começou a entrar. A palavra começou a entrar. Como é o caso de muitos, né? Que começam a igreja por causa da esposa, que vai convidando, por causa da apresentação de um filho, no evento da Escola Bíblica Dominical. Mas a palavra de Deus, ela tem muito poder. É importante você sempre fazer convites a pessoas da sua família, para que elas possam ter esse contato. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. É verdade. Então, continuando, o irmão começou então a frequentar. Exatamente, e frequentar. E aí, com o tempo, assim, a conversão ela tem que trazer mudança, né? Transformação. E eu era uma pessoa, bispo, assim, a Rosane está aqui para testemunhar isso. Eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma pessoa de um gênio muito forte, intolerante com muitas coisas, brigão, no sentido de não levar desaforo nenhum para casa. E isso no nosso relacionamento até tinha umas questões, porque a gente namorava, né?
E eu tinha um comportamento um tanto quanto difícil. Por exemplo, eu levar uma fechada num carro na rua e eu entendi que aquilo era uma afronta e eu ia atrás daquela pessoa dirigindo até eu parar e tirar as satisfações. E muitas vezes a gente, né, se colocou em situações, eu coloquei-a em situações de risco, porque eu tinha um gênio muito difícil. E a partir do momento que você vai sendo transformado, você começa a ver que esse seu comportamento ele começa a ser mudado, sem você fazer aquele esforço, talvez, de querer agradar. Não, tem que mudar. Porque não adiantava. Para agradar, eu não iria mudar. Se não fosse o Senhor me mudar, para agradar, eu não iria agradá-lo, eu não iria mudar. Porque... E muitas vezes a gente teve algumas interrupções, né? Nós terminamos Exatamente. algumas vezes o nosso relacionamento por conta desse comportamento. Porque era um comportamento, como ele falou, que várias vezes a gente ficava em situações, nós ficávamos em situação que era situação de risco. Né? Porque ia comprar briga, ia correr atrás no trânsito, colocando, né, a própria direção, a própria vida ali em risco. Então, algumas vezes a gente chegou a se separar por conta disso. Aí nisso o irmão começou a ser transformado pela palavra. Exatamente, né? Transformado e aí as mudanças começam a acontecer, você começa a ver o seu comportamento, você começa a ter, né? E aí a questão do domínio próprio, porque você fala, não, peraí, isso aqui eu não posso agir assim. E o Espírito Santo vai falando. Então isso foi acontecendo essas transformações. Mas como a Rosane falou, a gente teve, por conta desses comportamentos, a gente teve algumas interrupções no nosso relacionamento, no nosso namoro. E em um determinado momento, nós trabalhávamos na mesma empresa, eu saí desta empresa para trabalhar em outro lugar, ela continuou lá, só que a gente acabou terminando esse relacionamento. Eu terminei, na verdade, partiu de mim desta última vez, esse término desse relacionamento, e aí, a partir daí, eu me afastei. Eu já não ia mais à igreja com constância. Comecei, eu não queria ir porque eu não queria encontrá-la, porque era a mesma igreja. Também não fui procurar outro lugar para congregar. E aí, esfriamento. Eu fui vivendo minha vida normalmente, frio na fé. E aí vem novamente a figura deste meu amigo, que me convidou pela primeira vez, onde eu entrei numa igreja evangélica com ele. E ele chegou e um belo dia, Anderson, poxa, você estava tão bem, vamos no culto, amigo, vamos lá. Eu falei, Marcos, eu não sei se estou bem. Vamos. Aí ele insistiu e eu fui com ele. E aí a palavra já estava dentro do coração, e quando eu voltei com ele à igreja, e detalhe, nós passamos a frequentar a mesma igreja. Ele me levou para a igreja que eu estava, ele passou comigo na igreja. Só que aí eu passava nos cultos assim, num horário diferenciado dela. Sabia que ela geralmente é domingo à noite, eu ia domingo de manhã. E assim foi. Só que aí Deus começou a tratar. Ou seja, a importância da ida aos cultos. Quando a pessoa começa a... Não, vou ficar em casa. Há um processo de esfriamento. Porque a pessoa começa a se distanciar. Não estou falando desse período de confinamento. Nós estou falando da congregação, de ouvir a palavra, de buscar o Senhor, porque você vai ter... Durante a semana, tantas informações, tantas coisas chegam para você. É uma pessoa que fala uma coisa, um amigo que fala outra, informação, um jornal, isso. Mas na igreja, quando você vai à igreja, quando você começa a ouvir a palavra, você então começa a focar na palavra, você começa a receber aquilo e aquela brasa vai se aquecendo. É aquela ideia, né? A brasa fora do braseiro, ela se esfria. Mas quando a brasa está no braseiro, ela se aquece. Então é importante, necessário se congregar. Você veja os irmãos, que ele começou a sair da igreja, não vou mais e tal, começa a esfriar. Aí volta a frequentar os cultos, dá aquela reaquecida. Então é importante a comunhão dos santos, é importante o conhecimento da palavra. E aí então o irmão volta aí com o teu amigo Marcos. Marcos, e aí a gente começa a frequentar. E um tempo depois, a gente se reencontra. Aliás, bela atitude desse amigo. Isso é um amigo. Porque, vejam, o Marcos era de uma denominação. Mas como ele percebeu que o pastor Anderson,
ele tinha começado noutra denominação, o Marcos, em vez de levá-lo para a sua igreja, o acompanhou naquela que ele estava identificado, ou seja, amor, sabedoria. Então, glória a Deus pela vida desses Barnabés, que é esse Marcos, né, pessoas como ele que com sabedoria e amor agem para alcançar vidas. Exatamente. E assim, foi sempre meu companheiro ali. Ele ia comigo aos domingos de manhã na Cristo Vive, domingo à noite ele ia à igreja dele, e assim a gente foi. E com o tempo a gente se reencontrou, um ano depois, né, desse nosso afastamento, que a gente ficou totalmente sem comunicação nenhuma, e nós nos reencontramos, né, e aí reatamos o nosso relacionamento, e aí todo o processo, né, casamos, Juliana nasceu, e a gente começou a nossa vida, né, juntos. E aí continuamos congregando lá no mesmo lugar, só que, bispo, assim, eu tinha a fé no coração, mas eu era muito inconstante, muito inconstante. Então, tinha dia que eu não queria ir à igreja, dia de domingo eu não queria ir à igreja. E a Rosane, domingo de manhã, me chamava, antes, vamos... Eu já não vou, não, porque eu estou cansado, trabalhei muito a semana inteira, hoje eu estou cansado. Aí ela insistia comigo e eu disse, não, hoje não, eu estou cansado. Aí ela pegava, se arrumava e ia pegar, ela não deixava nunca de ir. Aí quando voltava, conversava. E aí no dia que eu achava que estava bem, ia, no dia que eu não estava querendo ir. E isso, né, era uma forma de eu conduzir a minha vida cristã. Só que em determinado momento da minha vida, no ano de 2008, eu adoeci assim, fiquei muito mal. Eu tive uma doença física, tomando medicamento, eu tive um problema no intestino grave, né, um sangramento e tal. Mas, fez esse processo ali que tinha que fazer de reabilitação, fiquei bom. Só que com esta doença veio uma doença na alma. E aí eu entrei num processo de depressão, e isso foi me consumindo assim de uma tal maneira, foi terrível para toda a minha família, para a nossa casa, né? Porque ela não sabia, ela se via naquela situação. E aí, com essa depressão, aí é que eu me afastava mais. Eu ficava só dentro do quarto, eu não queria sair. Eu ia para o trabalho, não conseguia ficar no trabalho, voltava. E isso foi me dominando de tal forma que eu cheguei a pesar 54 quilos. Eu perdi peso assim de uma forma terrível. E aí, novamente, vem a mão de Deus, né? E aí você vê a mão de Deus, quando Deus tem um propósito. Nós tínhamos uma vizinha, que ela também era cristã, né? E aí ela um dia chegou na minha casa, tocou lá a campainha, né? Nós morávamos na Pavuna nessa época, e falou com a Rosane, falou, olha, eu vim aqui porque eu vim orar pelo Anderson. Deus me mandou vir orar pelo Anderson. Nós vamos falar com ele para ver se ele vai querer estar no quarto. Aí veio, aí para não desagradar, para não se inconveniente, eu falei, tá bom, vamos lá. E fui, né? E aí na nossa sala, na nossa casa, fez aquela oração, né? Ela falou isso, aí começou a orar por mim. Daqui a pouco eu me vejo de joelhos, ajoelhado naquela sala, e ela começou a orar e eu comecei a sentir assim, que aquela opressão estava saindo dentro de mim. E, enfim, quando acabou aquela oração, eu me senti de outra forma. Mais uma vez, a importância dos irmãos unidos. Exato. 1 João 1,7. Então nós temos que, se andamos na luz, temos que manter comunhão uns com os outros. E diz o texto, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, é uma consequência. Exato. É a comunhão, a importância. Exatamente. E aí depois daquela oração, ela chegou para mim e falou assim, Anderson, esse processo foi, Deus te deu um livramento, um processo de libertação e um livramento de morte. O diabo quer ceifar a sua vida, porque Deus tem um propósito na sua vida. E aí tornou a dizer aquilo que eu recebi, dizer assim, como quando tinha decisão, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser um pastor e você está negligenciando com isso. Enquanto você não entender isso, você vai ficar recebendo essas afrontas e compreendo o chamado de Deus na sua vida. E aquilo me renovou assim, aquela depressão começou a ir embora, né, Rosane? Porque eu ia médico toda hora para tentar encontrar uma doença, eu não tinha doença física nenhuma, eu fazia os exames, não tinha nada.
E aí aquilo começou a me libertar, né? E daqui a pouco Deus me encaminhou para uma médica lá que também me disse algo assim muito direto. Falou, você não tem problema nenhum físico, você tem que trabalhar aí a sua mente, o seu espiritual, porque isso não é físico. Uma médica, uma pessoa que nem cristã era, e aí aquilo foi me tratando. E eu fiquei bem. Assim, fiquei bem, voltei a ter a minha vida normal. E assim, quando aí voltamos para a igreja, passamos aí a igreja, eu ia para a igreja com mais frequência. Enfim, quando foi no ano de 2011, eu já voltei a ter novamente esse processo depressivo, né? Estava já voltando esse quadro, comecei a ter esse problema de novo. E foi uma época de transição, porque a gente resolveu, e aí quando, assim, o desejo no coração dela foi da gente sair daquele local que a gente morava, na Pavuna, e vir mais para cá, para essa área, né? Porque ela falava assim, estamos muito distantes, trabalho, Juliana está crescendo, precisa ir para escolas melhores, o bairro ali não estava muito bom de se conviver, e aí, em relação à violência, e nós, né, fizemos o que tínhamos que fazer, conseguimos vender a casa lá, compramos um apartamento em Vila Isabel. E chegamos ali em Vila Isabel em 2011, e ainda frequentávamos a igreja lá. Só que ficou mais distante. Ficou mais distante. Só que, assim, no começo começávamos aí. Aí com isso, o que aconteceu? Eu já não queria mais ir. Eu falei, não, tá muito longe. Eu não vou. Aí ela ia. E ela saía domingo para ir para a igreja e eu não ia. Só que assim, mas algo me incomodava. Era diferente. Eu precisava de ter um local, né? E aí no sábado, depois de alguns meses, já no final do ano de 2011, eu fui levar o carro para trocar pneu, alguma coisa, na esquina da rua dos Conde de Abaeté. Onde fica a igreja de Vila Isabel. Exatamente. E aí eu perguntei pro rapaz lá, onde é que eu posso tomar um café da manhã? Porque aqui, entra por esta rua, exatamente na Abaeté, e lá no final, na 28 de setembro, à direita, tem uma padaria lá, e você tá... Aí eu passei, nisso que eu passei, em frente à calçada da igreja de Isabel, eu olhei para aquele lugar, aquela igreja que me chamou a atenção. Aí eu olhei na igreja de Nova Vida. Aí vi um totem com os horários de culto. Eu falei, me chamou a atenção, aí eu fui. Tomei meu café, tá, voltei. Nisso que eu voltei, eu olhei, parei na porta da igreja. Aí você sentia um desejo de entrar, mas logicamente era um sábado, estava fechado. Aí eu olhei e falei, tem culto amanhã. Culto amanhã às 10 horas. Aí aqui no meu coração, amanhã eu venho assim. Fui para casa, falei para ela que tinha visto uma igreja e tal. Aí ela falou, tá bom, faz, está sentindo o desejo, vai lá. Mas ela continuou indo lá, né? No domingo eu fui. Aí no domingo cheguei lá naquela igreja. Fui recebido assim de uma forma maravilhosa, né? Acolhido, como eu nunca tinha me sentido assim, né? Acolhido. Isso fez a diferença? Total diferença, bicho. Vocês vejam quão importante a acolhida é pessoas que visitam a igreja. Muitas inseguras, muitas buscando uma resposta, que vai vir pelo púlpito. Mas o abraço das pessoas, o acolhimento, isso é de suma importância. Isso não pode ser função, o pastor tem que fazer tudo. É o pastor que tem que receber a pessoa, não, cada um de nós. Então, Fui recebido, na época, pelo missionário Flávio de Souza, que hoje, né, é regente lá da Igreja do Borel, e era diácono ali, ele estava na porta, me recebeu muito bem, e me deu uma atenção, ele falou, senta aqui perto de mim, aí eu assisti aquele culto ali, junto dele, e aí o pastor Alexandre Gama estava pregando, e aquela palavra assim foi direta, né? Aquilo que eu precisava receber de Deus, e aquilo me quebrantou de uma forma. Aí no final do culto, o Flávio, então o diácono, me levou para conhecer o pastor Gama. O pastor conversou comigo, falei que vinha de, né, estava procurando na igreja. Começou a te acolher ali. Aí ele falou, vamos conversar. Aí marcou um gabinete, a gente começou a conversar, ali a acolher. E aí no segundo domingo eu fui com a Juliana, a Rosane ainda frequentava lá. Quando a Juliana chegou lá, ela foi para a Geração Vida, ela ficou tão encantada que ela chegou para mim e falou assim, a Juliana tinha 10 anos de idade. 10 anos. Ô pai, eu quero ficar aqui nessa igreja. Eu quero ficar nessa igreja aqui. Eu falei, por quê, minha filha? Eu adorei a aula lá. É diferente das igrejas que a gente foi, porque lá eles ensinam a gente a Bíblia. Aí eu falei, é mesmo, filha? Eu falei, então tá bom. Perguntei, a tia me respondeu. Exatamente, Luciana Gama, que dava aula na época. E nós fomos, e aí voltamos para casa. No terceiro domingo, ele falou, vou lá com vocês para conhecer a igreja.
E foi, e nunca mais sentiu no coração de ficar, e nunca mais saiu de lá. Então, assim, e fomos pastoreados. O pastor Gama nos pastoreou e tudo, nos acolheu. E ali, bispo, começou o meu ministério. Porque ali eu comecei, diferentemente da igreja, né, que nós frequentávamos, da Cristo Vive, uma igreja grande, né, muito grande, a gente não... Até porque naquele momento eu não tinha isso no meu coração, mas ali eu comecei a sentir o chamado. É todo momento, né? momento. Igreja grande ou pequena, nós podemos trabalhar. Exatamente. Não é questão. Agora, o importante é que o irmão começou a se envolver na obra. Começou a evangelizar, começou a ir mantendo a comunhão. E esse é o segredo, né? Trabalhar. E aí começou, e depois a profecia começa a se cumprir, né? Aquela profecia dos 16 anos de idade, não é isso? Exatamente, começa a se cumprir, trabalhando, evangelizando, e enfim, chega um momento daquela minha caminhada que eu lembro que o pastor Gama começou a ficar, eu já ali trabalhando auxiliar, né, diaconal, tal, aí eu lembro que o pastor Gama falou assim, olha, se eu te dar uma oportunidade, você vai pregar num culto de sexta-feira. Aí fiquei aqui com aquele, você vai pregar. Aí, parando, já vinha me preparando, já vinha, né, me dando, né, umas indicações e tal, e olhando ali. E aí eu fui pregar. E aí ele falou assim, eu lembro que eu subi naquele altar, no dia de sexta-feira, eu estava exatamente com o terno preto no púlpito. Quando eu subi naquele púlpito, que eu peguei a minha Bíblia, Deus trouxe à minha memória aquilo que a Ana falou para mim quando eu tinha 16 anos. E aquilo... E aí eu não sei como tive estrutura ainda para pregar a palavra, mas preguei. Quando eu acabei, aquilo, a Deus me trazendo à memória assim, se cumprindo, começando a se cumprir a palavra, né, na tua vida. E exatamente como se tinha sido escrito, né, por ele através dessa mulher. E a partir dali, eu não parei mais me envolvendo na obra, trabalhando, crescendo na igreja. Aí o pastor me envia aqui para a escola de líderes, né? Comecei a fazer a escola de líderes em 2016 e Deus começou a fazer a obra na minha vida. Eu lembro que no mesmo ano da escola de líderes a gente já Deus tocou no seu coração e me enviou à igreja de Nova Vida da Freguesia, onde estou lá hoje, assim, já iniciando meu ministério pastoral. Em 2018 eu tive a oportunidade de vir servir aqui com o Senhor ao seu lado. Passamos aqui quase um ano e meio ao seu lado, crescendo, aprendendo. E por sua vida, né, por intermédio de sua vida, se cumpre na minha vida aquela promessa. Fui ordenado ao ministério pastoral em 2018. E aí é o que eu disse no início. As promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas. 30 anos depois, aquela promessa que eu recebi lá com 16 anos se cumpriu. Eu estou exercendo, né, o meu ministério pastoral, voltei para a Igreja Nova Vida da Freguesia, enfim. Então, assim, o que a gente precisa ter nos nossos corações é perseverar, é entender que para o Senhor, o tempo do Senhor é diferente do nosso, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. E graças a Deus Ele me direcionou. E hoje eu posso estar servindo ao Senhor juntamente com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa também, com a minha filha, na presença de Deus. E isso, para mim, não tem melhor do que Deus possa ter feito. Glória a Deus. E o caso de você que tem promessa, que você está ouvindo essa mensagem, tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu. Você abre o seu coração, você diga, Senhor, cumpre em mim a tua promessa, a tua palavra. Que Deus vai enviar pessoas e vai cumprir a palavra em sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Gostaria de, você que está em casa, convidar que você feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus. Assim como tu conduzistes a vida do pastor Anderson, a vida de Rosane, a vida dessa família, para o cumprimento da tua vontade, e hoje eles têm te servido, Senhor, cumpre as tuas promessas na vida daquele que nos assiste nesse momento. Abençoa as suas vidas. Abençoa a vida desse irmão, dessa irmã. E que em nome do Senhor Jesus venhas a cumprir essa tua palavra. Senhor, usa a cada um para a tua glória. Para o exercício ministerial, Senhor, nós vimos aqui os altos e baixos. Sempre quando ele começa a desanimar e deixar de frequentar os cultos,
deixar de frequentar a comunhão dos santos, ter a comunhão com os santos, ele se esfria. Pai amado, que aqui isso não aconteça com quem nos ouve, mas todos possam, Senhor, se unir e estar unidos na igreja, e mais do que isso, não apenas terem comunhão, mas buscarem trabalhar para a tua obra. Porque, Senhor, vão se alicerçar, produzir frutos e crescer ainda mais. Abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós